Fala, nação corintiana. Deu nós. Deu nós. Foi só 1 a 0. Poderia ter sido 2. O Yuri perdeu um pênalti, perdeu uns lances ali. Bora para ver os jornalistas da ESPN aí rasgando o elogio pro Corinthians. Também vai ter coletiva do Dorival. E vai ter números lá no final. Vamos mostrar os números do Corinthians com Memphis, Yuri e Garro juntos. Bora pro vídeo. Foi um jogo bom. Foi um jogo com chances dos dois lados, com os dois goleiros trabalhando. No caso do Corinthians, no momento, nem o goleiro foi, né? Foi o Gamalho, faz uma belíssima Faz defesa. um gol ali, né? Mas acho que assim, foi um jogo legal. O Corinthians acho que foi muito bem naquele miolo do primeiro tempo, né? Com uma pressão grande. Depois do pênalti, né? Depois do pênalti. Acho que até o pênalti não estava pressionando tanto. A partir do pênalti ele pressiona. Só nos 5 minutos finais é que o Palmeiras volta a pressionar. Então, foi um jogo legal, foi um jogo equilibrado, foi um jogo bom, foi um jogo pegado. E acho que ser pegado, ter entradas mais fortes, tal, aí é do jogo dessa natureza. O que a gente não precisa é perder tanto tempo de jogo de futebol. Só para a gente ter uma ideia, William. O pênalti que o Gustavo Gomes comete acontece antes dos 16 minutos do primeiro tempo. Ele é batido, o toque na bola do Yuri Alberto, depois dos 21 minutos do primeiro tempo. Sabe quantos minutos foram acrescidos pelo árbitro no primeiro tempo? 4 minutos. Ou seja, só na parada para você olhar o VAR, para você ter as reclamações de lado a lado, um reclama, outro reclama. E acho que ali não tinha muita coisa que ser reclamada, né? Nem de um lado nem do outro, era só esperar o pênalti ser marcado e depois o Palmeiras não tinha nada o que reclamar. Me impressiona isso também, né? Como os jogadores reclamam sabendo que eles não têm razão em vários lances. Então você perde muito tempo de jogo. Ainda assim, foi um jogo legal. Acho que o miolo do primeiro tempo talvez deu uma ligeira superioridade ao Corinthians. E aí, acho que assim, está completamente aberto, está completamente definida essa classificação. E acho sim que, aí, só para responder a tua pergunta em relação a motivos tal do Corinthians, cara, eu acho que é a presença do trio ali na frente. É isso. Se você olhar para os... Vamos pegar os quartetos ofensivos, se é que dá para chamar de quarteto ofensivo. Mas eu vou incluir o Carrijo aí para... Tá. Que é dos 3 do meio-campo mais ofensivo do Corinthians. Aí eu digo, se você pegar Carrijo, Garro, Memphis e Yuri Alberto, e você pegar Facundo Torres, Maurício, Sosa e Vitor Roque, você não diz que o quarteto do Palmeiras é melhor do que o do Corinthians, correto? Eles só jogam diferentes. Assim. Isso. Acho que o Garrijo não é um... Mas o que eu quero dizer com isso é que assim, a diferença do Palmeiras para o Corinthians hoje, ela está muito mais no elenco, na capacidade do, como disse o Calçado, de fazer mudanças. E na intensidade do jogo que até por ser mais jovem, eles conseguem. E que você consegue ter, até porque você tem mais jogadores. Né? Mas acho que assim, time titular por time titular hoje é muito parelho. Fala, Pedro. Não, e uma coisa que eu acho que é interessante desse debate, porque a gente vai passar muito por essa coisa do... Hoje, ou o trio esteve bem, ou alguém do trio esteve muito bem, você sempre vai debater. Foi a primeira vez que os 3 estiveram juntos com o Dorival, né? Que foi o Garro, o Yuri e o Memphis. Só que ainda assim, é bom frisar, eles estiveram bem por conta deles. Eu não vejo algo combinado do ponto de vista de plano tático, de que combinaram bem, teve algo pensado. A bola vai chegar ali, alguma coisa eles vão achar. Eu não acho ainda que seja algo... A individualidade dos algo três. desenhado, algo planejado, porque eu acho que difere sim do time do Palmeiras. Você acha que na época do Ramon havia alguma coisa planejada? Não, eu tô falando só dessa expectativa do jogo de hoje, da perspectiva do jogo de hoje. Eu acho que na época do Ramon tinha outra situação. Na época do Ramon você teve, para começar o segundo semestre do ano passado, a maneira como o Yuri era cobrado de uma forma exagerada, mereceu críticas em algum momento, ele passa a ser potencializado pela chegada dos outros dois. Primeiro é o Garro e depois é o Memphis. Eu concordo muito. Eu acho que os 11 do Corinthians é até superior aos 11 do Palmeiras. E eu acho que falta mesmo uma parte tática e um pouco físico. E lógico. E um banco, pelo menos uns 4 bancos bons. São jogos disputados como deverão ser. As demais partidas classificadas, né, como clássicos, eu acho que todos nós sabemos o potencial das equipes. Eu acho que o jogo foi muito disputado, muito igual, parelho em muitos sentidos. Um detalhe foi importante, a definição.
do resultado, um gol fundamental. Porém, eu acho que é apenas a metade de um tempo, onde daqui a uma semana estaremos jogando a outra metade, e aí sim, valendo muito, valendo uma passagem. Eu classifico esses 2 jogos aí como fundamentais e espero que possamos ter um equilíbrio grande lá dentro, jogando com a intensidade que foi necessária para o jogo de hoje e tentando fazer ainda melhor daquilo que realizamos nessa noite. Dorival, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Até pegando o gancho nessa intensidade que você falou, depois da partida contra o São Paulo, você falou bastante na tal falta de energia, né? Que eu entendo como uma aplicação tática, os jogadores fazerem o que você pediu no treino. Você provavelmente conversa bastante com os jogadores, mas houve alguma conversa específica com os jogadores para que eles voltassem a ter essa vontade e tivessem essa energia que você cita, aplicação tática em campo, como tiveram hoje contra o Palmeiras? A falta de energia que eu falo é você ter jogado uma partida no Ceará, em Fortaleza, 2 dias e meio depois de um jogo pesado, nós estarmos em campo, jogando um clássico, retornando de uma viagem mais longa. Tudo isso aí somando ao momento que nós estamos vivendo. Muitos clubes pagam um preço muito alto. Eu tenho visto, acompanhado a maioria das rodadas, tenho visto aí jogos em que uma equipe vai muito bem na abertura da semana e no final dela se sente o resultado dos jogos acumulados. Isso vem acontecendo com todas as equipes, não só com o Corinthians naquele momento. Eu espero que possamos ter a recuperação necessária, e quando eu falo em energia, que é para estarmos fortes para os jogos seguintes. Não adianta nós termos uma equipe em campo que não tenha forças para poder controlar o jogo, para poder pressionar o adversário, para poder encurtar nos momentos necessários. O jogo hoje foi altamente disputado. Por quê? Porque nós tivemos um período, seguramos uma equipe no final de semana, e tivemos uma equipe em campo em condições de poder brigar os 90 minutos. Um jogo que exige demais, assim como será o jogo do final de semana e o próximo na quarta-feira, finalizando aí esses 180 minutos dessa decisão que será importantíssima para a gente. Aqui, Dorival, Rafael Esgrilles, Energia 97. Você fala muito de intensidade, de energia, o time sente bastante e no segundo tempo o time do Palmeiras fica mais tempo com a bola. O Corinthians ganha o jogo, mas no segundo tempo o Palmeiras fica mais tempo com a bola. E aí você cita muito a questão do cansaço, mas teve a pausa da Copa do Mundo de Clubes. E o torcedor fica se perguntando, teve a pausa, teve tempo para treinar e mesmo assim o time está desgastado, tem jogadores com controle de carga. Por que o Corinthians tem um déficit físico tão grande mesmo com a pausa? Não é déficit físico, você está enganado. É recuperação de uma partida para outra, 2 dias e meio. Por exemplo, na partida anterior nós jogamos na quarta-feira com o Cruzeiro. O Botafogo não jogou. 2 dias e meio depois nós estaríamos numa partida. Fatalmente, se eu tivesse colocado a mesma equipe que atuou com o Cruzeiro, nós teríamos tido os mesmos problemas que tivemos com o São Paulo. Eu falo em termos de energia. Tá? Eu acho que vocês viram também a partida do nosso adversário da quarta-feira, que jogou no domingo e que também todas as entrevistas foram em razão do desgaste que estava acontecendo. Então, não é um fato exclusivo do Corinthians isso. Logicamente que tem elencos bem compostos e que, de repente, possam suprir com poucas alterações. Nós estamos ainda num outro processo na nossa equipe. Temos um grupo que está se entregando muito, está se dedicando muito, está fazendo com que a equipe principal cresça
pelo volume de treinamento, pela aplicação que eles estão tendo. Agora, essas dificuldades nós teremos. Nós temos um grupo bem enxuto, necessitando aí de algumas peças pontuais e, ao mesmo tempo, estando dentro de duas competições que são muito complicadas e difíceis. Em muitos momentos nós teremos que fazê-lo. Não tem como. Dorival, boa noite. Aline Fanelli, Band News FM. Você falava bastante nas entrevistas anteriores sobre a expectativa de poder usar o Garro, o Memphis e o Yuri juntos. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação da dinâmica que eles te proporcionaram na estratégia para o jogo de hoje. Bom, depois de 4 meses, eu acho que é a primeira partida que nós temos aí os três juntos. Eu estou aqui há quase 90 dias, né? E ainda não havia tido essa oportunidade. É o primeiro momento. É natural que teremos uma subida gradativa de cada um, desde que possamos alcançar uma sequência com esses atletas atuando. Eu espero que possamos tirar o máximo possível, até porque são jogadores importantes que se completam e que nos deixam aí mais fortes para as rodadas seguintes. Dorival, boa noite. Bruno. Bem, a coletiva do Dorival é aí para ilustrar com números aquilo que a gente estava discutindo aqui em algum momento do programa. O holandês representou o trio. Corinthians com Yuri Depay e Garro em campo juntos e sem ao menos um deles. Então, com eles, com os três, 13 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, aproveitamento de 73,3%. Derrota, não. São 20 jogos. Mas é muita diferença. Sem eles, 40 jogos. Olha que loucura, né? Olha que loucura, porque uma hora lesiona um, outra hora lesiona o outro. Só voltaram a jogar juntos depois da final do Paulista contra o Palmeiras. De Palmeiras para Palmeiras. Exatamente. É muito tempo. É muito tempo. 56,7%. E ali, aí aquele número ali tá errado, que não são 40 derrotas não, senão extrapola, né? Aí é uma tragédia, né? Jogos, Meu Deus, aí, 10, né? Aí joga pra Série B, né? São 10. Pelo menos pra Acontece. A gente erra aqui, o cara da tela também tem direito de errar, tá tudo certo. Agora, vamos lá, na Neoquímica Arena o time não perde com os três, tá? 83,3% de aproveitamento. É muito alto o aproveitamento. E olha o número de gols, ó. 2,17 e gols com participação do trio, dos 26 gols, Bena. 24 com participação. Na Neoquímica. Essas duas telas reforçam absurdamente a ideia que para o Corinthians já era uma ideia meio óbvia, acho que desde o começo da temporada, de que o foco tem que ser nas Copas. Porque assim, não dá pra jogar. Não é por acaso, a gente tá falando de 3 jogadores que não podem jogar o tempo todo, evidentemente, ou 2 deles não podem jogar todas as partidas, o Garro principalmente. Então assim, é tão notável a diferença quando você tem os 3 e quando você não tem os 3 juntos, e é tão óbvio também que você não pode ter os 3 o tempo todo, que parece a escolha mais lógica e óbvia dizer, cara, esses caras vão jogar, né, agora na Copa do Brasil. Isso aí, galera. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o comentário, deixar o like. Que jogo bom, que jogo o Corinthians assim dando a vida. É gostoso de assistir, cara. Gostoso demais de assistir. Você assiste aquele jogo lá contra o São Paulo e depois você assiste um jogo desse, é uma delícia, cara, de assistir um jogo desse. Não é só porque ganhou de 1-0, não. Poderia ter sido 0-0 ou ter levado um gol. Mesmo assim, seria bom de ter assistido. O Corinthians deu a vida nesse jogo, cara. O Corinthians deu a vida. Eu queria falar, pra mim, melhor jogador em campo, o Ranielli. Cara, o Ranielli jogou demais. Como o time do Corinthians joga bem quando o Ranielli tá de volante, cara. Então, esses números aí, eu queria trazer os números com o Ranielli no time e sem o Ranielli, que eu tenho certeza, vou até pesquisar isso, eu tenho certeza que sem o Ranielli o Corinthians perde muito mais que quando o Ranielli tá em campo. O Ranielli jogou muito hoje. E o Gustavo Henrique, dá pra ver que é o melhor zagueiro que a gente tem. Tamo junto, fui.